Boa noite a todos os amigos do Polo da UNEB, aí em Planaltino. Um abraço a todos os futuros pedagogos. Eu sou Naila Lima, sou pedagoga pela UESB, psicopedagoga clínica institucional pela FTC, concluindo, ainda em formação. Gostaria de saudar a mesa, no nome do nosso amigo Marcos Paiva. Um abraço, meu querido. Queria muito estar aí ouvindo sua palestra, mas infelizmente eu não pude. Bom, eu já estive também coordenadora pedagógica aí no município no ano de 2011 e 2012, nas escolas do campo. Atuei nas escolas municipal Maria Rosa de Almeida, escola em tempo integral. Atuei na escola municipal Leonor Araújo e na escola Fernando Presídio. Paralelamente, estive também como professora articuladora no polo da UNEB, aí juntamente com vocês, Hoje atuo como coordenadora pedagógica também pelo município de Nova Itarana, precisamente aqui no povoado do quilômetro 100. Sou coordenadora da escola Roberto Santos, da escola Augusto Matias, no povoado 93, e também da Escola Municipal Maria Quitéria, na Fazenda Bananeira. A nossa conversa hoje, ela está pautada em 4 tópicos, que são eles: as políticas públicas para a educação do campo dentro do município de Planaltino, o projeto político-pedagógico, quais foram os desafios e quais as melhorias, as estruturas físicas das escolas do campo aí no município, e metas e objetivos alcançados durante o período de atuação. Falando sobre políticas públicas, as políticas públicas nada mais são que os programas que são advindos tanto do Fundo Nacional quanto de cunho municipal. Como eu disse anteriormente, eu estive em Planaltino enquanto coordenadora somente nos anos de 2011 e 2012, e quando eu cheguei, já havia esse grande olhar, essa grande preocupação no que diz respeito à educação do campo do município. E tendo em vista que a educação do campo ela sempre atende um público que tem as suas particularidades, que tem o seu modo de vida um tanto diferenciado da população urbana, então isso requeria, no entanto, políticas que de fato superassem os anseios daquele povo. E quando eu cheguei, essas ideias dessas políticas, o início então dessas políticas já haviam dado seus primeiros passos. Quando eu cheguei, já havia sido idealizado, já estava lá formada uma diretoria para as escolas do campo, que foi uma vitória, para todas as escolas do campo ter uma diretoria própria, que era formada por 2 coordenadoras. Quando eu cheguei, 2 coordenadoras, era eu e a professora Graziele, a professora Jaqueline Milena era a diretora, e Renildo, o secretário das escolas do campo. Então aí já iniciam os primeiros passos para a educação do campo dentro do município. Estabelece-se também a questão dos acompanhamentos pedagógicos. Antes, o grupo que fazia a parte de coordenação pedagógica faziam os encontros, faziam as visitas nas escolas, mas nada ainda de forma um tanto macro, que englobasse toda a equipe. E a partir da diretoria do campo, pensou-se em fazer os encontros pedagógicos, que são os horários de trabalho pedagógico, com todas as escolas do campo, com todos os educadores da escola do campo. Neste momento, o momento de todos os professores opinarem, era também um momento de formação, Então, a partir daí que começou toda a ascensão dessa educação do campo. O quesito, que deve ser tratado também foi a formação continuada dos professores. Já existia no município o PROFEP, que era o Programa de Formação dos Professores de Planaltino, e fizemos o nosso PROFEP Campo. Fizemos um projeto, na elaboração desse projeto iniciou com a professora Graziele,
na coordenação, e juntamente comigo, e deu continuidade com a professora Leia e comigo novamente em 2012. Nesse programa nós tratávamos de vários assuntos, abordávamos diversos temas, onde eram divididos em 2 blocos. O primeiro bloco era o bloco teórico e o segundo bloco iniciava com o processo de preparo em sala de aula, da execução da teoria em sala de aula, e para concluir o segundo bloco, os professores eles traziam os resultados. Então, foi mais um passo dado pela educação do campo dentro do município, a formação continuada dos professores do campo. Podemos destacar aqui também o trabalho da diretoria, em nome da diretora, né, juntamente com o auxílio do secretário de Educação da época, o professor Renê, juntamente com Graça Sudré, o trabalho que foi feito para se constituir todas as unidades executoras das escolas do campo. Então, antes, as escolas do campo recebia por uma única escola, que é a Escola Fernando Presídio, e logo em seguida essas foram desmembradas. Foram várias viagens, vários prantos, foi por cima de muita luta que a diretoria conseguiu constituir todas essas unidades executoras, Foi uma grande vitória. Lembro-me bem da escola lá em Lajeado Alto, era a escola que tínhamos o menor grupo de alunos, A primeira verba que veio, se eu não me engano, acho que não passava de R$300, mas fizemos uma festa, porque aquela escola já estava podendo se manter com seu dinheiro próprio, Então, isso também pode se constituir, também política pública para a educação do campo. A partir dessa criação das unidades executoras, essas escolas agora, sendo unidades executoras, elas poderiam então gerir todos os seus recursos. Então, passaram então a receber PDDE Campo, PDDE Água, PDDE Estrutura. As únicas escolas que não receberam esses programas na época foi a escola de Lajeado Alto, de Figueiredinho. Eu acho que por conta das atas que foram tanto depois, então essas foram as únicas que ficaram para receber depois, e foram feitas somente alguns reparos, juntamente na mesma época das outras. Outra questão que deve ser também lembrada foi a construção do projeto da escola em tempo integral. Quando eu cheguei em 2011, foi que, além de ser coordenadora, eu teria que concluir esse projeto, que já havia sido iniciado com o professor Marcos Paiva e a professora Juliana. Então, esse foi mais um ponto. Em setembro, foi concluído, eu acho que antes de setembro, o projeto ele foi concluído, e em setembro, eu creio que tenha sido, acho que entre 10 e 11 de setembro, foi apresentado à comunidade do Lajedinho o projeto. Lembro-me que fizemos a audiência pública, onde todos os pais estavam, eles queriam saber de que forma aconteceria, como seria, Então, foi realizado esse projeto, que também era um anseio do gestor municipal da época, e demos o início às atividades pedagógicas, então, nos 2 turnos, e tivemos como projeto piloto. A gente fizemos durante 3 meses, tivemos a experiência durante 3 meses, para que no ano seguinte, de 2012, já começasse com o que havíamos errado ou que não tínhamos conseguido fazer, que fosse executado em excelência em 2012. E assim, essa parte de políticas públicas, eu creio que, enquanto a educação do campo, ela se finda. Se tiver mais alguma coisa, eu peço ao professor Marcos, professora Graça Sudré, que deem suas contribuições nessa questão de políticas públicas para a educação do campo aí em Planaltino. Quanto ao PPP, ele deu início em 2011, com a professora Graziele, juntamente com os professores da educação do campo, nos encontros. Eu lembro que ela foram marcadas várias reuniões para que fossem construído esse PPP. Então, de início, ele foi, sim, feito pela equipe, toda a equipe de coordenação, direção das escolas do campo. E logo em seguida, em 2012, reformulamos esse PPP, também juntamente com o auxílio da professora Leia, concluímos esse PPP.
algumas escolas eu acho que tiveram acesso ao projeto final, e a diretoria das escolas do campo, ela possui, né, toda essa documentação, tanto da escola em tempo integral, quanto do PPP, quanto da formação continuada. Então, foi difícil, reunir todos os professores apresentavam as dificuldades, nós, enquanto coordenação, também tínhamos as nossas dificuldades, mas ele foi concluído. Todas as escolas do campo, ele possui um único projeto político-pedagógico. Dentro desse projeto político-pedagógico existem as características de todas as escolas, de forma pontuada: a escola em Nova Itaípe, a escola no Caboclo, no Figueiredinho, em Lagedinho, em Santo André, em Lajedo Alto, né? Então, ali estão, em Bitiguira, ali estão todas as escolas, as características de cada escola. E, em termos teóricos, foi feito um apanhado da educação do campo, no geral, né? Então, as escolas do campo possuem um projeto político-pedagógico que eu creio que já deve ter sido reformulado, né? Até porque ele precisa dessas reformulações, porque lá se encontravam as metas, né? Quais eram os desafios e quais eram as metas, e com certeza muitas delas já foram resolvidas, já foram alcançadas, na verdade, né? Então, com certeza, esse projeto político-pedagógico já deve ter sido reformulado. Quanto ao projeto político-pedagógico das escolas do campo, ele existe e está pautado dentro das resoluções, dentro dos documentos base para a educação do campo. Quanto à estrutura, algumas escolas necessitavam, sim, ainda de muitos reparos, necessitava de alguns utensílios, principalmente para os banheiros, né? Alguns banheiros ainda era aquele assento ainda de cimento, né? Em algumas escolas a fossa já estava muito cheia, né? Então isso era algo muito preocupante para a saúde dos nossos alunos, a saúde até dos próprios funcionários das escolas. As escolas que estavam com agravante um tanto maior era exatamente as escolas de Figueiredinho, em termos de estrutura, Lajedo Alto, e também a do Caboclo, a Fernando Presídio, né? Então, essas escolas eram as que apresentavam uma necessidade um tanto maior dessa visão para a questão de estrutura, de infraestrutura, da questão física. Mas logo no finalzinho de 2011, voltando um pouco para meados de 2011, a Secretaria de Educação, na pessoa do professor Renê Silva, e na gestão do ex-prefeito Zeca Braga, eles chegaram aos novos mobiliários, e foi uma vitória muito grande, porque deram prioridade às escolas do campo, né? Fizeram diferente, que geralmente que chegava novo, ficava na sede, e o que era sobra dessas escolas, sobra do que tirava, que era para jogar fora, mandariam então para essas escolas. Eu lembro que quando eu cheguei na escola em 2011, no início de 2011, março de 2011, tinha sala de coordenação. Fiquei muito feliz que tinha sala de coordenação, mas quando eu entrei, só tinha uma cadeira. Aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou trabalhar com uma cadeira? E aí, logo em seguida, a professora de educação infantil falou: Pronay, tem uma cadeira ali do menino da educação infantil que quebrou e aquela não tem mais jeito. Aí eu peguei aquela cadeira e dei, né, para que o aluno sentasse, né? Aí, ali fiquei na sala por muitos dias, sentada no chão, às vezes quando eu tinha que digitar alguma coisa, sentada no chão com o notebook no colo. Mas essa escola ainda era uma das escolas que tinha a melhor estrutura, né, em termos de físico, ainda era que tinha a melhor. Mas isso não influenciou em nada, né? O importante foi que logo em seguida houve, né, a chegada desse mobiliário, e todas as escolas do campo ficaram lindas. Todas as escolas do campo receberam todo o mobiliário, né? Então, essa foi uma grande vitória para a educação do campo, por ter sido priorizada, sendo que antes ela sempre ficava para depois, ou muitas vezes não ficava com nada.
né? Então, logo em seguida, em 2012, após a criação das unidades executoras, né, de todas as escolas, elas já começavam a receber as verbas que vinham de todos os programas, como veio o PDDE, Campo, Estrutura e Água, ele dava abertura para que reformasse a escola e que desse prioridade à questão de criação de cisternas, de encanação, de banheiro, para a cozinha, era essas questões. E o que sobrasse que pudesse aplicar em toda a escola, e assim foi feito. Né? A escola Fernando Presídio ficou linda, o banheiro, a coisa mais linda. A única escola que a gente não conseguiu, as únicas escolas que nós não conseguimos fazer todo esse melhoramento, né, em termos de estrutura física, foram as escolas de Lajeado Alto e do Figueiredinho, que ficou para a gestão seguinte. Né? Mas em termos de estrutura física, eu creio que até hoje, essas escolas que faltaram, eu creio que já estão totalmente organizadas, né? Eu acho que vocês podem complementar essa minha fala, porque eu falo na visão de 2012, né? Então, em termos de estrutura física, as escolas do campo, ela foi também muito bem assistida. Demorou um pouco, mas de 2012 até então ela foi muito bem assistida. Então, o nosso último tópico é metas e objetivos alcançados durante o período de atuação. Eu encontrei aqui o PPP de 2011, eu não encontrei o PPP de 2012, e nesse PPP eu vou traçar somente as necessidades, né, e vou falar se foram alcançadas ou não. As necessidades que foram pontuadas, eu creio que tenha sido em jornada pedagógica, que foi no plano de ação, e as necessidades que foram pontuadas foram maior acompanhamento por parte da coordenação pedagógica junto aos professores e estudantes, visando superar a situação de déficit de aprendizagem e retenção. Bom, pensando nessa perspectiva de melhor acompanhamento da coordenação, a diretoria das escolas do campo achou por bem dividir as escolas do campo em 2 blocos, onde um seria atendido pela professora Leia e o outro bloco seria atendido por mim. Então, como ficou? O bloco da professora Leia correspondia às escolas de Nova Itaípe, às escolas de Lajeado Alto, de Figueiredinho e Ibitiguira. E o meu bloco eram a escola em tempo integral de Lajedinho, a escola Leonor Araújo de Santo André e a escola Fernando Presídio do Caboclo. Porque eu fiquei com 3 e Leia com 4. O fato de eu ter ficado com 3 era porque uma dessas precisava de um atendimento um tanto maior, que era a escola em tempo integral. Então, por isso que eu fiquei com 3 e a professora Leia com 4. Acho que dessa forma a gente tentou diminuir essa distância entre a escola, alunos, professores e diretoria das escolas do campo. Consequentemente, coordenação. Outra necessidade pontuada foi estruturar as unidades de ensino de forma que atenda às necessidades dos estudantes nos aspectos de conforto, lazer, entre outros. No que diz respeito ao conforto, né, as escolas elas passaram a ser reformadas logo após a aquisição dessas verbas dos programas, até mesmo no que diz respeito ao mobiliário, né, que muitas crianças dividiam às vezes, já cheguei ao ponto de ver de crianças de educação infantil dividir a cadeirinha ali com o outro, ou ter que passar uma cadeira grande para que o pequenininho sentasse, né, e as escolas sofriam muito na época de muito frio, né, muitas dessas ainda não eram forradas, né, e com essas verbas, essas reformas, elas puderam ser forradas. Quanto ao lazer, tínhamos os domingos, né, os domingos de festa, que eram na zona rural. Então, fazíamos questão de estarmos em todos, né, porque estavam atendendo aos nossos alunos, às nossas comunidades do campo. Levamos um pouco de lazer também.
E também nas escolas, pelo menos as que eu coordenava, eu sempre falava da questão do brincar, que tem que brincar com criança. A criança, independente de idade, ela tem que ser criança, ela tem que ser tratada como tal, né? Então, em Lagedinho, no primeiro ano, nós dividíamos os dias para cada coisa. Tinha o dia que eles iam brincar com os brinquedos da escola, dentro da sala. Tinha os dias que eles iriam trazer seus brinquedos. Tinha um dia de pular corda. Tinha um dia de brincadeira livre. Tinha um dia de ir para campo, né? Então, para brincar de bola. Então, dividíamos de uma forma em que pudesse também, dentro do processo educacional, para que eles tivessem também essa parte de lazer. Outro ponto foi iniciar plano de formação inicial para os professores que não possuem ensino superior. Isso foi alcançado, né, e por isso que vocês estão aí, né? E fico muito feliz que no momento que tudo isso foi alcançado, né, o polo de vocês, que vocês conseguiram esse polo, tudo organizadinho, que eu estive presente. Outro ponto, dar continuidade ao plano de formação continuada específico às turmas da educação do campo. Então, cumprimos com isso. As escolas do campo, elas estiveram estabelecidas, os encontros, foram 8 encontros, né, com temas que voltassem, que vissem a realidade das escolas do campo. Então, as atividades que fazíamos, por mais que muitos temas contemplassem também outras questões das escolas urbanas, mas trazíamos todas as características para a educação do campo, de que forma valorizar os nossos alunos do campo, né? Então, acho que dessa forma nós também conseguimos atender ao pedido. Espero muito ter contribuído com todos vocês, com a formação de vocês. Eu desejo a todos uma ótima noite. Obrigada pelo convite. Obrigada por terem confiado a mim essa responsabilidade de trazer a memória de 2 anos trabalhando aí. E eu espero que o que eu não contemplei, né, que vocês complementem. Estou muito feliz por vocês, né, nossos futuros pedagogos. Eu desejo para vocês muito sucesso, desejo um ano cheio de paz, um ano cheio de luz e um abraço bem apertado em cada um. Tchau, gente. Valeu. Saber, o rádio e a ciência e a cartilha do ABC, mas falta empreender a solidariedade, soletrar essa verdade está faltando acontecer. Dessa história nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão, a nossa escola ela vem do coração. Dessa história nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão, a nossa escola ela vem do coração. Se a humanidade produziu tanto saber, o rádio e a ciência e a cartilha do ABC, mas falta empreender a solidariedade, soletrar essa verdade está faltando acontecer. Dessa história nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão, a nossa escola ela vem do coração. Dessa história nós somos os sujeitos, lutamos pela vida, pelo que é de direito. As nossas marcas se espalham pelo chão, a nossa escola